Se você precisa corrigir e atualizar valores já com juros e multa, então esse vídeo é para você. Aqui eu vou te ensinar como fazer isso de uma forma rápida, fácil e utilizando um site que é totalmente gratuito e muito utilizado, principalmente no mundo jurídico. Mas aqui serve totalmente para você se você é empresário, se você é empreendedor ou se você não é nada disso e só precisa atualizar para saber se está certo um valor que estão te cobrando. Você está aqui na Usamos tanto o dia a dia prático do mundo jurídico, do mundo corporativo, principalmente para advogados, para contadores, para empreendedores e para empresários. Então vamos lá, sem mais delongas, eu já vou mostrar para você qual é o site que você vai utilizar. Você vai abrir o seu navegador e o site chama Doutor Calc. A gente normalmente chama de Dr. Calc, que tem mais finesse. Então você vai pesquisar DRCALC Dr. Calc. Aqui o meu já está aparecendo, mas você pode pesquisar como Dr. Calc Jurídico, ou seja, DRCALC Jurídico. E aqui ele vai aparecer esse primeiro link aqui, já é esse site. Cálculo de débitos judiciais. Ai, mas Gabriel, o meu não é judicial, o meu não virou. Tá bom, pode não ser ainda, um dia pode virar, infelizmente, se a pessoa não te pagar. Mas esse aqui já vai servir porque ele é bem completinho. E por mais que ele mostre como judicial, ele já vai servir, já vai vir com um cálculo de juros, de multa de forma totalmente segura, inclusive para evitar a discussão judicial sobre o valor. Ah, tá mais, tá menos. Não, tá certo. Foi feito aqui por uma ferramenta que é amplamente utilizada por todo o mundo jurídico. Pelo menos pela maioria dos advogados que eu conheço. Então vamos lá para o sistema. Você abriu aqui, não estranhe, é um site realmente meio velho, mas ele funciona muito bem. E ele tem um monte de anúncio, até porque ele é gratuito, então o dinheiro dele precisa vir de algum lugar. E normalmente é através dos anúncios. Não clique em nada por aqui, tanto aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo. Você vai utilizar aqui só. Não precisa mudar nada aqui em cima também. A gente vai preencher essa coisa feia aqui, mas você já vai entender facinho como funciona. Aqui em cima, primeira coisa, tem a descrição do cálculo. Você pode colocar a que se refere. Ou não, também não precisa preencher aqui, não é obrigatório. No cálculo vai ser feito mesmo se você preencher. Mesmo se você não preencher isso aqui, tá tranquilo. Mês e ano, aqui você vai colocar para quando você quer atualizar. Ah, eu quero atualizar para janeiro de 2025. 2026, quero atualizar para fevereiro. Pode ser, ele vai puxar até a data que ele conseguir. Se ele não conseguir, ele vai avisar, fala, olha, para esse índice aqui não tem essa data ainda. E aí você escolhe um mês anterior. Ah, eu quero atualizar para maio de 2026. Aí, meu colega, não tem como, porque não chegou ainda. A gente não sabe como o país, como a economia vai performar até essa data. Então, não tem como. Só você consegue atualizar. Para mim é óbvio isso, mas nem para todo, não é para todo mundo que é. Você só consegue atualizar para a data atual no máximo e dependendo do índice. Então vamos voltar para nossa página. Vamos atualizar, por exemplo, para fevereiro de 2026. Vamos ver se ele deixa, dependendo do índice. Aqui embaixo, índice de atualização. Qual o índice que eu utilizo? Aqui, o meu, ele já puxou o TJ de São Paulo, porque é o que eu mais uso. Eu estou em São Paulo. Eu uso bastante para fins judiciais. E ele meio que já entende. Fala, olha, ele está em São Paulo, eu jogo o do tribunal daquele estado. Eu posso utilizar do tribunal do meu estado. Tem aqui índice que não acaba mais. Tem muitos que eu nem sei o que é, para que são. Tem índices de trabalhistas. Tem um monte de coisa. Ah, mas não é nada disso. É uma dívida comum. Uma dívida civil não virou processo ainda. Qual índice que eu uso? Você vai usar o seguinte. Se não tem regra nenhuma definida, não tem índice nenhum definido, a regra é aplica-se a Selic. Então você vai lá, selecionar a Selic, eu já vou mostrar para você. Ah, não, mas tem no nosso contrato que vai ser o índice do INPC. Você vai selecionar o INPC. Ah, vai ser o índice legal daquele estado, ou seja,
o índice usado pelo Tribunal de Justiça daquele estado. Você vai usar o índice. Ah, mas não tem nada. A gente tem até contrato, mas no contrato não diz nada. Selic. Se não tem nada definido, ó, vai ser índice tal, isso, vamos dizer, qualquer um. Então a gente vai pela Selic, que é o que o Código Civil exige da gente. Não tem nenhum índice definido, combinado em contrato, Selic. Tem contrato, mas não está dizendo qual índice? Selic. Então vamos lá voltar para o nosso site. Aqui então vamos fingir que não tem nada, não tem, é uma relação comum, a pessoa não pagou, você fala, não, vai me pagar com juros, com muito com atualização. Qual que eu vou usar? Selic. E aqui tem acumulado mensal, que ele vai de mês em mês, então assim que encerrar o mês, aí sim que ele vai puxar o valor. No caso, ele só vai até janeiro de 2026 aqui, porque estamos dia 20 de fevereiro. Ou, ah não, peraí, aqui eu até selecionei outro, cadê? Selic. Selic, aqui, acumulado mensal. Ou Selic diária. A Selic diária, aí sim ele conta dia após dia. Aqui, inclusive, você consegue ver que ele está falando que hoje ele já conta, então ele já consegue puxar a atualização até o valor exato de hoje. Vamos usar essa daqui. Informe os dados referentes aos juros compensatórios. Ah, mas qual que eu uso? Tem compensatório aqui, tem moratório aqui. Eu coloco os dois? Não, você não vai colocar os dois, a não ser que no contrato tenha, tá? Juros compensatórios normalmente é utilizado como se fosse um, um benefício a mais pelo descumprimento do contrato. Então tem que estar definido. Agora, juros moratórios, vem de mora, vem de atraso, mora para quem não sabe atraso, aí sim você vai utilizar. Qual que eu utilizo? Qual porcentagem que eu coloco? Normalmente, se não tem nada definido, a gente coloca isso daqui, que é essa primeira opção, taxa legal, que é a Selic menos IPCA. Você vai nessa, é tranquilo, é mais seguro, você não vai ter dor de cabeça depois de gente querendo judicializar, falar, tá me cobrando mais do que o devido. Eu usei a taxa legal, meu chapa. Você acha que tá errado, você prova que tá errado. Se não, tá aqui, ó. Tá taxa legal, não tem discussão. Acabou. Simples. A não ser falar, no contrato está definido que os juros é tantos por cento ao mês, tantos por cento ao dia, aí você adequa. Mas assim, se não tem nada definido, coloca a taxa legal aqui em cima, seleciona esse item aqui, que está tudo certo. Calcular juros a partir de, aqui no cantinho, nessa parte aqui. Normalmente não se coloca isso, porque ele já vai puxar aqui quando você preencher os dados da dívida, ele já vai saber de qual a partir de qual data, mas acontece que para fins judiciais, às vezes os juros é em data diferente da atualização. Mas isso é para coisa mais judicial. Por exemplo, se você for um advogado e está assistindo isso, normalmente juros começam a contar em uma ação de conhecimento em que a pessoa, a parte foi definida a partir dali, começa a contar a partir da sentença. E aí pode ser que tenham valores misturados. Por exemplo, tem um valor ali de dano moral, tem valor de dano material, tem valor de lucro cessante, cada um é de um jeito. Então, pode ser que a atualização ocorra desde a data do dano material, por exemplo, desde a data que ocorreu o dano, e o dano moral desde a sentença, e aí os juros pode ser normalmente a partir da sentença, enfim, é diferente. Mas para você que não é nada disso, que não é sentença, que não é advogado, que não está calculando isso, você só quer saber como calcula juros, multa, você vai selecionar apenas taxa legal, não vai preencher nada aqui nessa data, e aí vamos partir para o próximo. Informe dados de multa e honorários. Multa, aqui você vai preencher o percentual, ou seja, vamos supor, a multa normalmente que se utiliza em contratos é de 10 a 20%, isso é aceitável. Mais que isso, costuma já ser interpretado como um pouco abusivo. Grandes contratos de grandes empresas, eles até colocam multas altíssimas, 30, 50%. Por quê? Porque são valores muito altos, é toda uma dinâmica muito grande para fazer aquele negócio acontecer. Então, por isso eles colocam uma multa muito alta para, além de prevenir prejuízos, incentivar que a pessoa cumpra. A gente quer evitar o máximo que a pessoa descumpra, mas
Para meros humanos, 10 a 20% é o suficiente, tá? Não tem nada definido em contrato, aí você não vai colocar multa. Não tem nem como eu te defender se você não tem nem contrato, né? Eu sou contratualista. Se você não tem contrato, arrume isso, pelo amor de Deus. Começa a fazer o contrato. Inclusive, nós temos na USE Escola de Negócios cursos sobre contratos. Como que você faz, como que interpreta, bem prático. Vamos lá, multa, combinou, tem lá no contrato 10% de multa. Você vai colocar aqui 10,00. Honorário, se for o caso, no seu caso de advogado, você coloca honorários também. 10%, se for o caso, se for 5%, conforme for combinado, tá? Mas vamos supor que não tem honorário, só tem a multa. A gente colocou um percentual de multa 10%, tá no nosso contrato, bonitinho. Lembra, se não tem multa definida, você não pode cobrar. Se você cobrar, você vai, ó, e aí você pode me contratar como advogado para te defender. Não garanto nada, porque você tá errado. Então não cobre multa, a não ser que você defina o contrato. Multa 10%. Ou então eu posso já colocar aqui, como esse é jurídico, posso selecionar aqui nesse finalzinho aqui atrás, né? Aplicar multa, aplicar honorários, aí ele vai puxar a regra legal do Código de Processo Civil. Mas eu recomendo que você preencha aqui normalmente, tá tranquilo. E aqui sim nós vamos preencher com a descrição da dívida. A data, o valor a que se refere. Mas beleza, antes disso. Aqui só tem 10 opções, mas a pessoa precisa de mais. Eu preciso fazer mais de um cálculo. São várias parcelas, são várias dívidas. Eu posso aumentar aqui. Coloco, por exemplo, 20. Dou um OK. Ele vai manter tudo que eu já selecionei antes. Tá tudo aqui igualzinho. E ele aumentou o número de itens que eu posso preencher. Isso aqui é data inicial, conversão. Isso daqui não precisa preencher. Isso daqui, ó. Esquece, isso daqui deixa, nem preenche nada, tá? Nunca nem viu ninguém usar isso aqui. Agora vamos preencher aqui as informações da dívida. Vamos supor que começou em 29 de novembro, setembro de 2025. Primeira parcela, deixa eu até colocar aqui, R$ 1.000. Vamos colocar R$ 1.000. Descrição, nota fiscal, número tal, ou custas, ou valores de pagamento de não sei quem, compra de material de não sei o que lá. Aí você preenche, se não quiser preencher também não precisa. Vamos para a próxima, vamos supor 29/10/2025. Aqui mais R$ 1.000. 29/10, não, do 11, né? 29/11/2025. Mais outra parcela de R$ 1.000. 29/12/2025. Mais R$ 1.000. Agora aqui passou para janeiro já. Opa, 29/01/2026. Ele vai calcular mês a mês separado. R$ 1.000. Tá bom assim, né? Uma dívidazinha aqui de R$ 5.000 que a pessoa tem que te pagar, tá bom. E aqui você vai descer a tela e pronto, vem em executar o cálculo. E ele já vai te dar a planilha com as informações que você preencheu, as regras que você colocou para fazer esse cálculo e aqui com o valor da dívida atualizado. Aqui nessa tabela tem a data que a gente preencheu, o valor singelo, ou seja, que é o valor original dessa dívida. Aqui o valor atualizado, você vê que quanto mais antigo, maior é a atualização. Por quê? Porque a inflação acontece o tempo todo. Juros, qual que é o juros? Taxa legal aplicada a esse valor em específico. E aí vai ter os juros aqui para cada valor. Multa, qual que é a multa somada o valor atualizado, somado os juros? Multa de 104. Total referente àquele mês vai ser aqui no final. Mesma coisa para cada valor aqui. Total de cada valor separado com multa, com juros, vai estar discriminado aqui no fim e o total vai estar aqui no final. Se eu colocasse honorários, honorários ia estar depois disso aqui.
mas esse é a forma de calcular. Eu posso vir aqui, salvar essa planilha. Quando coloca assim, a gente pode colocar aqui salvar como, e aí ele dá a opção como que a gente salva, mas esse jeito de salvar eu não gosto porque para muito computador ele não aparece para salvar em PDF, salvar em Word ele não vai mesmo. Ou você pode fazer o seguinte, que eu gosto mais. Clique em imprimir e aqui ele vai abrir essa opção de destino que ou vai mandar a sua impressora ou ele vai deixar como salvar em PDF. E aí você salva como PDF, clique em salvar e pronto. Ele salvou. Vou colocar um outro aqui. Salvou lá na pasta que você mandou ele salvar. Vamos aqui em download só para ver. Ué, ele não apareceu em downloads? Vamos em downloads. Aqui planilha de débitos judiciais. Tá pronto. Salvo aqui o cálculo que você fez. Ah, eu preciso mandar para a pessoa. Você pode mandar esse documento por completo ou você seleciona a tecla do seu computador Shift Windows S e ele vai abrir uma opção de cortar aqui. E isso aqui, pronto, virou uma imagem que está copiada. Você pode só colar lá no WhatsApp, colar no e-mail, ou você clica aqui e salva essa imagem também. Mas o importante é que o seu cálculo agora já está feito com juros, com multa, atualizado, bonitinho. Todos os cálculos, todos os valores que a pessoa te deve já estão aqui, fácil e rápido. Perfeito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi um vídeo um pouquinho longo. Não é nada muito difícil. Não é, eu sei que não é tão simples para muita gente, mas também não é nada difícil. Não entendeu? Volta no passo a passo. Ficou com dúvida? Comenta aqui nesse vídeo que eu te respondo com certeza. Ou então aproveita para me seguir no Instagram, que lá eu também posso tirar suas dúvidas. Meu Instagram é @GabrielNono, com 2 N's no meio, ou seja, Gabriel NONNO. Lá você pode me seguir, que eu vou tirar todas as suas dúvidas que você tiver também. Certo? Se eu não conseguir, se você não conseguir falar comigo, nem aqui no YouTube, nem lá no Instagram, aí reza pra Deus. Não, brincadeira, qualquer um dos dois eu vou te responder. Certo? Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.